Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amém. Meus irmãos, que maravilha nós podermos ler o primeiro versículo da Bíblia. Nós vamos falar sobre o plano de Deus. Deus tinha um plano de enviar o seu Filho. E, como eu dizia na mensagem de ontem, nós não sabemos como que isso foi combinado, porque na eternidade não tem como a gente pensar em um determinado processo. Como era o relacionamento de Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um mistério para nós. Como nós temos um início e não vamos ter fim, facilmente nós compreendemos o que é viver para sempre, mas nós não conseguimos compreender o que é ter vivido desde sempre. Isso nós não entendemos, porque nós não somos eternos, nós temos um início, nós não temos um fim. Então nós somos infinitos ou perenes, mas nós não somos eternos. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Somente Deus existiu desde sempre e vai existir para sempre. Nós vamos existir para sempre, mas tivemos um início. Por isso não compreendemos o que é viver desde sempre. Podemos entender o que é viver para sempre. Mas sabemos que Deus vive desde sempre. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E sabemos que sua existência eterna não era uma existência estática e nem monótona. Era uma existência relacional. Porque quando Deus vai criar o homem, Ele diz, façamos conforme a nossa imagem e semelhança, o homem tem que ter características parecidas com as de Deus. E Deus é um Deus de relacionamento. Por isso Deus criou homem e mulher. E disse para frutificar, deu aquele mandato social, não é? De crescer, multiplicar, encher a terra. Por causa do relacionamento. Deus não faria um homem para viver sozinho. Tanto é que tudo que Deus fazia, Ele via que era bom. Mas quando Ele fez o homem sem a mulher, aí está escrito lá assim, e viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Havia uma coisa não boa na criação de Deus, ou seja, a falta de uma companhia para o homem. Quando nós pensamos nisto, nós então entendemos que o relacionamento de Deus Pai com o Deus Filho e Deus Espírito Santo é um relacionamento eterno. E para que tudo fosse bom na criação de Deus, deveria haver aprovação de Deus. Deus deveria aprovar. E esta aprovação só podia vir depois que a criação tivesse um relacionamento, algo que de fato parecesse com Deus. Pois bem, quando nós lemos o texto de Gênesis, nós percebemos algumas coisas através da simplicidade com que Moisés inicia o Pentateuco. O texto aqui não é complexo, não é apologético, o texto não é científico, mas ele é direto, ele é verdadeiro, ele é autêntico, é simples e conclusivo. Nós temos muitíssimas lições no primeiro versículo da Bíblia. Poderíamos tirar muitíssimas mensagens em Gênesis 1, verso 1. Mas nós vamos nos ater ao plano de Deus de enviar o seu Filho ao mundo que Ele havia criado. Então nós vamos falar sobre o Natal e vamos trazer até o domingo do Natal 4 sermões sobre a maneira como Deus trabalhou para isto acontecer, para enviar o seu Filho ao mundo. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o plano. O plano. Quando a Bíblia diz no princípio, quando ela fala no princípio, sugere algumas coisas para nós. E a primeira coisa que nós podemos captar deste texto ou desta frase, no princípio, é que há um planejamento. Para que alguma coisa comece, é preciso planejar antes. Quando nós vamos no Evangelho de João, nós encontramos também o apóstolo João começando o seu evangelho
praticamente com as mesmas palavras que Moisés começa o Pentateuco. Ele começa como aquele hino que nós cantamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja bem, João e Moisés usam a palavra princípio, mas o princípio de João é diferente do princípio de Moisés. No princípio, no Evangelho de João, nós temos a eternidade. Quando ele diz no princípio era o Verbo, ele está falando que este princípio não é o princípio da criação. Ele está falando que é em algo remoto. Ele está falando da eternidade. Ele está falando antes de qualquer coisa existir, era o Verbo. No princípio de Gênesis, nós temos o início da história, o início da criação. Quando diz, no princípio criou Deus, veja, criou, então já não é mais a eternidade. No princípio criou, significa alguma coisa foi introduzida na eternidade. Eu costumo dizer que a história é um parêntese que Deus abriu na eternidade. Antes da história já havia eternidade, e depois da história continuará a eternidade. Mas a história, a criação, tanto do cosmos, quanto de todos os seres, sejam eles espirituais, angelicais, ou sejam humanos, ou seja, todos os seres vivos, animais, vegetais, minerais, tudo que Deus criou foi dentro do parêntese da eternidade que nós chamamos de história. Então, Gênesis 1, no princípio lá, fala da criação. João 1, no princípio lá, fala da eternidade. Em João 1, nós temos no princípio de João, nós temos o planejamento. E no princípio de Gênesis, nós temos a execução. Se nós temos a eternidade antes do princípio de Gênesis, então quando este princípio chegou, é porque houve um plano anterior a ele, designado entre as pessoas da bendita Trindade, que idealizou como todas as coisas que existem seriam. Então nós estamos falando de um plano. Alguém pode objetar e dizer assim, não, Deus existia sozinho. Mas respondemos que em João nós temos a revelação de que Deus não estava sozinho. Olha o verso 2 de João 1, diz, ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Então Deus não estava sozinho. No próprio verso 1 diz que o Verbo estava com Deus. Embora diga que o Verbo era Deus, mas veja, o Verbo não era Deus Pai. Compreenda isto. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, que não aceitam que Jesus é Deus, eles não compreendem. Eles como que Jesus é Deus se Deus é um e Deus é um e Jesus é outro? Ele não é Deus Pai, não confunda. Ele é Deus Filho. Quando diz que ele era Deus, não está dizendo que ele é Deus Pai. Quando diz que ele estava com Deus, sim, está dizendo que ele estava com Deus Pai. Mas quando diz que ele era Deus, está dizendo que ele é Deus Filho. Ele é Deus com o Pai. Então precisamos fazer essa distinção entre divindade e personalidade. Como divindade, Deus é único. E como personalidade, ele é triuno. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. O Pai não é o Filho e nem o Espírito. O Filho não é o Pai nem o Espírito. O Espírito não é o Filho nem o Pai. Mas o Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito é Deus. Mas não são três deuses. Há apenas um Deus. Entendeu? Eu não entendi. Mas é assim que a Bíblia diz. E é assim que temos que crer. Não é? Então Deus não estava sozinho. Alguém pode alegar, Deus estava sozinho? Não. O apóstolo João diz, ele estava no princípio com Deus. E quem é ele? O Verbo. O planejamento e o conselho trinitário são tão patentes que nós lemos no verso 3 de João assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do Verbo. E sem ele, sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Nós não podemos, irmãos, senão nos curvar
diante da revelação divina dada aos apóstolos para escreverem sobre o santo relato mosaico da criação. O apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, ele nos diz sobre o verbo de Deus em 2 Coríntios, ele diz no capítulo 1, versículo 20, ele diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Cristo é o amém de Deus. Deus dizia, haja luz, então Cristo dizia amém, a luz acontecia. Cristo é o sim de Deus, Cristo é o carimbo de Deus, Cristo é a palavra de Deus. Ele é o verbo. Verbo é o quê? Palavra em ação. Jamais Deus fez alguma coisa sem pensar em Cristo. Hoje as canções que se cantam por aí, elas dizem sobre nós. Elas falam sobre nós. Que Deus tem algo muito maravilhoso com você, que Deus pensa em você, que Deus não fez nada sem pensar em você. Não é verdade. Deus não fez nada sem pensar em Cristo. Deus não fez absolutamente nada sem pensar em Jesus Cristo, sem pensar no seu Filho. Às vezes as pessoas, não só ateus, mas até crentes também falam isto, e elas perguntam por que é um universo assim tão grande, se só um planetinha desse tamanho, uma poeirinha cósmica, com seres tão pequenininhos que existe, com vida inteligente, não existe mais vida em nenhum outro planeta. Para que esse universo tão imenso, se somente nós existimos com inteligência ou com raciocínio? As pessoas fazem esta pergunta porque elas pensam que Deus fez o universo para elas. Deus não fez o universo para você, Ele fez para Jesus. A Bíblia diz que para Ele são todas as coisas, para Ele. E Ele não é você, Ele, é Jesus, é o verbo, não sou eu. Eu não tenho que me preocupar porque o universo é pequeno ou grande, eu tenho que me preocupar porque Deus fez isto para Ele. E quando Deus faz o universo grande, tão imenso, Ele quer com isto mostrar a sua imensidão, a sua grandeza, e dizer para você e para mim assim, está vendo quanto eu sou grande? Louve a mim, porque eu sou grande. E eu fiz tudo isso para o meu filho. Veja, Deus não fez absolutamente nada sem pensar em Jesus. Jesus Cristo foi a forma através da qual o Pai criou todas as coisas que existem dentro do Cronos. Veja, antes do Cronos, o que é o Cronos? É o tempo contado no relógio. É o tempo delimitado, isso é o Cronos. Antes do Cronos, Deus já existia. Para Deus criar alguma coisa, a primeira coisa que Ele faz é Cronos. Primeira coisa que Deus faz é o tempo. Deus estabelece na sua criação o tempo, a contagem progressiva do tempo. Antes de Deus estabelecer o tempo não existia, mas Deus existia. Deus existia na eternidade. Para Deus não havia tempo. Você não pode pensar quanto tempo Deus existiu antes de criar as coisas. Porque o tempo não se contava antes de Deus criar. O tempo passa a se contar a partir do momento que Deus cria. Por isso ele é chamado de Cronos, ele é chamado de um tempo progressivo, uma contagem. E Deus não estava sozinho, porque o próprio Moisés, quando escreve, no princípio criou Deus, ele mostra essa palavra no hebraico no plural. A palavra Elohim, no plural, ela quer muitas vezes falar da majestade plural de Deus. Tanto que o verbo hebraico criou, bará, no hebraico o verbo bará é singular. Deus está no plural. Elohim é plural. Então, basicamente ficaria que no princípio criou deuses, os céus e a terra. Mas não combina. Se fosse deuses no plural, então não seria um somente Deus. Se fosse deuses no plural, então há mais de um Deus. E a Bíblia diz que só há um Deus. Por isso que o verbo está no singular. Foi tudo pensado por Deus, até a escrita. Foi colocado o verbo no singular e Deus no plural. Ainda que não há vários deuses, por isso o verbo está no singular.
Isso aqui já era um retrato da Trindade, que Moisés não conhecia. Deus não podia dizer para Moisés, olha Moisés, eu sou só um Deus, mas existem 3 pessoas. Moisés ia cair duro do coração. Ele não ia entender absolutamente nada e dizer, mas Senhor, nós saímos do Egito, uma nação politeísta, e agora o Senhor está querendo me ensinar que o Senhor é 3. Moisés não tinha condições de receber aquela revelação. Deus deixa sua revelação progredindo, dando sinais dela. Colocando aqui no plural. Moisés escreveu. Por que ele não escreveu no singular? Nem ele sabe. Porque Deus inspirou para que escrevesse no plural. Para que fosse mostrado mais tarde que isto aqui era inspirado por Deus e que Deus, de fato, ele é uma pluralidade em uma unidade. Isto foi revelado para os apóstolos, mas já era manifesto antes pelos profetas. Observe que, lá no Salmo, Davi diz assim, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com alegria, acima dos teus companheiros. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Isaías fala assim, porque um menino nos nasceu. Olha, o nascimento pertence a homens, Deus não nasce. Um menino nos nasceu, ele diz, e o seu nome será Deus Forte. Como assim? Deus vai nascer? Sim. No Natal, Deus vai nascer. 700 anos antes, Deus já havia profetizado. Deus ordenou que Isaías escrevesse isso. Escreve aí, que um menino nasceu e o nome dele é Deus. Já havia sinais disto. Então, a vinda do Filho de Deus ao mundo não foi um acidente. Não foi uma surpresa que o pecado pregou em Deus. Não foi um plano B, porque Deus não tem cartas na manga. No princípio, sugere planejamento, algo tão inteligente quanto o projeto em execução. Segunda coisa, no princípio, sugere finalidade. Deus não é como nós, que muitas vezes começamos algumas coisas sem finalidade. A gente começa algumas coisas desleixadamente, relaxadamente. Alguns projetos que nós estabelecemos não passam de marcas do pecado. Portanto, não pode, em hipótese alguma, aplicar-se à criação de todas as coisas feitas por Deus. Porque em Deus não há pecado. 1 João 3, verso 5. Deus não começou a criação para ver no que ia dar. Deus não é como nós que, vamos fazer uma faculdade e vamos ver o que vai dar. Não é o que vai dar. Que tipo de finalidade é essa? Nós fazemos muitas coisas, vamos casar, vamos ver o que vai dar. Não é? Se não der nada, a gente separa. Ué, mas que finalidade é esta? Isto é fruto do pecado. Isto é fruto daquilo que Adão nos legou. Tudo que fazemos sem uma finalidade, nós não estamos imitando a Deus. Porque Deus, quando a Bíblia diz no princípio, quer dizer, há uma finalidade. Senão não tinha princípio. Deus não começou a criação para ver no que ia dar. Ele tinha um objetivo em mente, tal qual o plano que nós falamos agora, que ele também tinha em mente, quando deu origem a tudo que existe. O plano mostraria de onde viria a criação. A finalidade mostraria para onde iria a criação. O plano é de onde vem, a finalidade é para onde vai. Deus não criou a terra para ficar vazia, tá certo? Isaías 45, verso 18, fala isso. Olha a terra aí que eu criei. Eu não fiz a terra para ser vazia, mas para ser habitada, diz o Senhor, através do profeta Isaías. Entretanto, quando nós lemos aqui em Gênesis 1, verso 2, está escrito, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Por que isto? Se Deus não faz nada sem o objetivo definido. Por que Deus criou a terra sem forma e vazia? Por que Deus criou o caos? Por que Deus criou as trevas? O objetivo de Deus, meus irmãos, eu quero que, antes de falar por que Deus fez isto, eu vou dizer por que Deus não fez isto. Quer dizer, eu quero dizer que eu não sou adepto daquela teoria chamada teoria do intervalo, que é aquela teoria proposta que entre Gênesis 1:1 e 1:2
houve um lapso ali de milhões de anos em que Satanás foi jogado à terra. Deus, tipo assim, essa teoria diz que em Gênesis 1, verso 1, diz assim: no princípio que Deus céus e a terra, Deus fez tudo bonito, tudo certo, tudo perfeito. Tinha tudo, os animais, dinossauro, tá? Por isso que as pessoas ficam, então o dinossauro está em Gênesis 1:1. Mas de Gênesis 1:1 para 1:2, teve um intervalo que o diabo caiu. O diabo se rebelou lá no céu, e então quando ele foi lançado à terra, ele caiu. Aí no verso 2, quando ele caiu, ele explodiu a terra, os dinossauros foram extintos. Aí no 1:2, a terra se tornou sem forma e vazia. Por quê? Porque o diabo caiu nela. Não sou adepto dessa teoria, embora tem milhares de cristãos que creem nisto. Eles creem que Satanás foi lançado do céu à terra nesse período, nesse intervalo desses 2 versículos aí, Gênesis 1:1 e 1:2. Eu não sou a favor dessa teoria. Eu vou explicar por quê. Primeiro porque quando Deus encerrou sua criação, verso 31, Gênesis 1:31, diz assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Deus viu tudo e eis que era muito bom. Se Satanás tivesse caído aqui no verso 1, então não era muito bom. Segunda razão que eu creio, que eu não creio nessa teoria, é porque Satanás e seus demônios, eles são espírito. Não tem como precipitar espíritos do céu e eles caírem numa terra material e fazer estrago. Como é que é um espírito batendo aqui e vai quebrar o vidro? Os anjos de Deus, né, tá aqui presente no culto, e de repente eles passam correndo aqui com essa alegria que a igreja tem em louvar o Senhor, tromba aqui e derruba o púlpito. Você já pensou? Quem vai pagar essa conta? Os anjos falam: Deus te pague. Não tem como. Espírito não tropeça em coisas materiais. Satanás é espírito, ele é um anjo. Os demônios que foram lançados com ele também são espíritos, são demônios, são anjos. Portanto, não faz sentido nenhum que eles tenham caído numa terra física, material e causado estrago para acabar com os dinossauros. Que raiva é essa de dinossauro que o diabo tem? Então, não sou adepto da teoria do intervalo. Mas eu creio, depois eu falo, né? Depois em outra pregação eu falo quando é que eu creio que Satanás caiu. Mas, por enquanto eu quero dizer, então, se você não crê que foi o diabo que bagunçou a criação de Deus, então por quê que a Bíblia está dizendo que a terra era sem forma e vazia? Por que Deus criou a terra sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo? Por que essas coisas estavam assim misturadas? Eu digo para os irmãos, Deus é um Deus de finalidade, não só de planejamento, mas de objetivo. E o objetivo de Deus, quando Ele fez a terra sem forma e vazia, criou as trevas antes de fazer a luz, era para prefigurar o envio do seu santo Filho Jesus Cristo. Jamais Deus faz alguma coisa sem pensar em seu Filho. Todas as etapas da criação seguiam o pensamento de Deus sobre Cristo. Jesus, quando fosse enviado fisicamente para a terra, ele viria para uma terra caída e envolvida nas trevas do pecado. Então, antes de vir a luz do mundo, primeiro veio o pecado em trevas. Então, também na criação, antes de Deus dizer haja luz, ele criou as trevas. Deus pensava em Jesus. Deus não pensa, irmãos, que Deus pensava em outra coisa. Ele pensava em Jesus. Deus, antes de fazer o mundo, ele pensou assim: quando eu enviar meu filho para o mundo, como vai estar o mundo? O mundo vai estar em trevas de pecado. Então, primeiro eu vou fazer as trevas. Como vai estar o mundo quando eu enviar meu filho para nascer no Natal? O mundo vai estar em desordem. Então, primeiro eu vou fazer a desordem. Como vai estar a humanidade quando eu enviar meu filho no Natal? Vai estar sem forma e vazia. Então, primeiro eu vou fazer tudo sem forma e vazia. Depois eu vou dizer haja luz. Porque Deus pensava em Cristo. Deus sempre pensou em Cristo. Aí você diz assim, base bíblica, Isaías 45, verso 7. Está escrito assim, Deus falando: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. É difícil ouvir um amém, né, nessa hora?
Como pode Deus criar as trevas, Deus fazer o mal, Deus criar? Se Deus não criou o mal, quem foi? Quem é esse injurioso que está escondido atrás de uma pedra que Deus não vê e está fazendo arte que Deus não vê? E de repente ele joga a arte dele mal feita em cima de Deus e Deus toma um susto e fala: ai, Gabriel, vem me ajudar aqui. Hã? Quem é esse incircunciso? Não existe. Não existe. Deus está deixando bem claro: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, quando diz, havia trevas sobre a face do abismo, quer dizer, Deus está prefigurando que o pecado também deformou a criação e a humanidade. Deus está na sua criação dando sinais de que o pecado também faria isto com a humanidade. E foi para essa terra deformada que Cristo veio. Deus cria a terra sem forma e vazia para as seguintes finalidades: para mostrar a nós a importância da paciência. Nós cristãos queremos muitas vezes, aliás do século 21, nós não temos o exercício da paciência. Nós não costumamos levar em conta as situações adversas. Nós queremos perfeição logo de cara. Quem ouviu ontem a mensagem aqui, que eu preguei ontem aqui no culto das irmãs? Obrigado pelo convite, irmãs. Os irmãos lembram que na mensagem de ontem eu falei sobre essa questão de que se nós fôssemos criados logo depois da criação levados para o céu, nós íamos conhecer somente uma parte dos atributos de Deus. Nós íamos glorificar a Deus só pelo seu poder, pelo seu amor, sua bondade. Nós nunca íamos glorificar a Deus por sua justiça, por sua ira, porque Deus já criou e já levou direto para o céu. Mas Deus criou, encerrou a tudo debaixo do pecado. Romanos 11:32 fala isso. Deus encerrou tudo debaixo do pecado e então foi lá e exerceu sua misericórdia. Agora nós entendemos o que é a misericórdia de Deus. Como você pode compreender o que é a misericórdia de Deus se você não passou pela experiência do pecado? Como você pode glorificar a misericórdia de Deus se você não experimentou dessa misericórdia? E você só pode experimentar da misericórdia do Senhor se você estiver no pecado antes. Deus não vai aplicar misericórdia em quem não pecou, Ele não precisa. Os anjos, por exemplo, de Deus, que estão lá no céu, eles não sabem o que é misericórdia. Porque eles nunca pecaram, eles nunca precisaram do perdão de Deus. É diferente conosco. Quando você é perdoado, você sabe então. Duas coisas você sabe: o que é a ira de Deus, que você nasceu debaixo da ira, mas também você sabe o que é o perdão de Deus, você sabe o que é a graça de Deus, você sabe o que a misericórdia de Deus significa, e sem merecimento. E quando você faz isto para o seu irmão, quando você transmite isso para o seu irmão, você prova que você entendeu isso. Mas nós, século 21, não gostamos da paciência. Então, quando Deus cria tudo sem forma e vazio, Ele cria para nos mostrar a importância da paciência. Calma, gente. Um dia atrás do outro. Foi o dia primeiro, houve tarde de manhã o dia segundo. Calma. As pessoas querem tudo para a mesma hora. Deus está dizendo, até minha criação foi pacientemente feita. Segunda coisa que Deus nos mostra, que quando Ele cria a terra sem forma e vazia, é a importância do trabalho. Tem gente que acha que o trabalho veio como maldição para o homem. O trabalho não é maldição. O trabalho é divino. Deus foi o primeiro a trabalhar. Deus foi o primeiro a exercitar sua energia, a colocar sua energia naquilo que Ele projetou, naquilo que Ele havia planejado, idealizado e agora estava concluindo, estava realizando. A importância do trabalho. Terceira coisa que Deus nos ensina quando cria a terra sem forma e vazia é para nos mostrar a importância do descanso.
Porque Deus, terminando a sua obra, ele descansou de todo o trabalho que havia feito. Deus estava cansado? Não, ele diz através de Isaías: eu não me canso e nem me fadigo. Mas Deus está nos mostrando a importância de descansar. E as pessoas acham assim que descanso é você deitar na rede no domingo, balançar para lá e para cá, não é descanso. O descanso que Deus está mostrando para nós é quando nós nos encontramos com aquilo para o que nós fomos criados. O descanso que ele está falando é o deleite. O descanso que ele está falando é o prazer. O descanso que ele está falando é o encontro. É de fato o verdadeiro encontro do homem com o seu Senhor, do homem com o seu Salvador, do homem com o seu Deus. Se não é nisso que está o seu prazer, é na rede, então você não sabe o que é descanso. Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz assim: achareis descanso para a vossa alma. Não é a questão de descansar apenas do meu trabalho, da semana inteira, mas é saber em quem eu me achego para ser realmente aconchegado nos braços daquele que me criou, daquele que me regenerou. Descanso é prazer. Porque quando você está, por exemplo, com sua namorada que está apaixonado ali, dá 11 horas da noite, você tem que ir embora porque o pai e a mãe falou que não pode chegar depois das 10h30, e da meia-noite você quer ficar ali, você trabalhou o dia inteiro, você não está preocupado com isto, você não está preocupado com o cansaço do seu corpo, você quer estar perto da pessoa que você ama. Isso é descanso. Agora, com Deus, nós não temos muito isso. Vamos orar, bocão. Vamos ler a Bíblia. Ai, pastor, não sei o que acontece, eu começo a ler a Bíblia, não sono. Não é? É sempre assim. Que prazer é este? Será que vamos achar descanso dessa maneira? Deixa eu adiantar aqui, porque senão eu não chego ao terceiro e último princípio do Natal aqui. E em último, aqui falando dessa finalidade, a outra finalidade que Deus cria, a terra sem forma e vazia, é para nos mostrar a importância do processo e não somente do resultado. Essa nossa geração precisa ler mais Gênesis 1. Os irmãos percebem que os crentes começam a ler a Bíblia em Gênesis? Olha só. Nossa, Deus. Pastor, esse ano 2018, eu vou ler a Bíblia toda. Quer dizer, falou isso desde 2010, desde 2005. Aí ele lê Gênesis, né? Dia 1º de janeiro, Gênesis 1. Aí, no princípio criou Deus, céus e a terra, tá, que legal, não sei o quê. E tá, vai seguindo fielmente ali. Aí chega em fevereiro, ele está em Êxodo. Ai, que legal, Deus tirou Israel do Egito. Aí começa a juntar as peças para o tabernáculo. Vem ouro, vem a púrpura, o carmesim, aquele negócio. O cara já olha assim, para que eu vou ler esse negócio? Aí chega em Levítico, piorou. Porque Levítico, aí fazia o sacrifício disso, trazia um animal, arrancava o rim, colocava do lado, a gordura queimava, subia a fumaça não sei para onde, não sei o quê. Eu não estou entendendo nada. E depois vem Números, pior. Aí o filho de não sei quem, que era filho de não sei quem, veio com não sei quem, entrou na terra, deu 604.238. Para que eu quero saber disso? E o cara para, né? Bem-aventurados os que passam de Números, porque eles não param mais de ler a Bíblia, não é? Porque na realidade as pessoas chegam, quando eles olham para Êxodo, eles já desanimam, e aí Deus vai deixar para o ano que vem. 2019 ele começa Gênesis de novo, e aí chega em Êxodo, acabou, é só em 2020. Eu disse para alguém assim, meu irmão, você já decorou Gênesis? Não pode, você só lê Gênesis. Essa é a realidade, porque Deus quer nos ensinar com terra sem forma e vazia que existe um processo. Deus quer nos ensinar que as coisas não são feitas somente de resultado. Deus não é Deus pipoca de micro-ondas, que você coloca lá, aperta o botãozinho, espera um pouquinho, explodiu, tira e como está tudo pronto. Não, Deus é um Deus de processo. Houve tarde e manhã, Deus fez separação disso e daquilo, Deus chamou isso disso, Deus chamou aquilo de aquilo, e assim vai mostrando que Deus é um Deus organizado, é um Deus inteligente, é um Deus de processo e não somente de resultados.
A nossa geração não pode provar Deus. A nossa geração não pode desfrutar de Deus, porque elas querem os resultados de Deus, mas não querem os processos. Mas o principal objetivo de No Princípio, a principal finalidade de No Princípio é mostrar que haverá um fim. Na criação houve processo, houve ordem, separação, avaliação, muitas coisas. Mas desde a entrada do pecado no mundo, Deus tem conduzido todas as coisas para um fim. Este fim não trará nada diferente daquilo que desde o começo tem revelado, que é a glória de Deus. Assim como os céus proclamam a glória de Deus, veja, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, assim também o fim de todas as coisas resultará na glória de Deus. Apocalipse 19:1 diz, e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para quê? Para a glória de Deus Pai. O objetivo do fim é o mesmo do começo, é a glória de Deus. Deus não criou esse mundo pensando em você, nem em mim. Ele criou para a sua glória. Satanás não bagunçou nada que Deus estava criando. Deus está lá, está criando, de repente, pá, o que é isso aqui? Não é isto. Satanás não bagunçou o que Deus havia criado. Ele fazia, inclusive Satanás fazia parte da original criação completa e boa do nosso Deus. Quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, esta é a única coisa que Deus viu que não era boa na sua criação. Não era a queda do diabo, é que o homem não estivesse só. Então, queridos, todos os objetivos de Deus com a criação de todas as coisas obedecem rigorosamente os fins estabelecidos por Ele. Agora eu quero concluir falando sobre a última coisa que sugere esta palavra no princípio. Ela sugeriu aqui para nós planejamento, ela sugeriu finalidade, mas no princípio também sugere ação. Sugere obra, ato. Nós temos o primeiro verbo da Bíblia como uma ação definida, criou. A Bíblia começa com um verbo definido. No princípio, criou. Ela não diz no princípio estava criando, achou que ia criar, mas não criou. Não, no princípio criou. É um verbo definido. A Bíblia começa com este verbo e de forma resumida, verbo significa o quê? Palavra em ação. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que faz. Deus é um Deus que age. Não é em vão que João, o apóstolo, chama Jesus de o Verbo de Deus. Apocalipse 19:13. Ele diz, o nome dele é o Verbo de Deus. João diz que, João não está falando somente da palavra, ele está falando da palavra em ação. Ele está falando do verbo, ele está falando da palavra que executa. Ele não está falando de uma palavra dita, isolada, lançada aos quatro ventos. Ele está falando de uma palavra que faz, que age, que aplica energia e que resolve dar exatamente o resultado daquilo que Deus estabeleceu. Isto é Jesus, é o verbo. João chama Jesus de verbo. Ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, depois o verbo se fez carne, isso é o Natal, depois nós vamos falar. Mas ele diz lá na frente, olha, nós testificamos daquilo que vimos, as nossas mãos apalparam o verbo da vida. 1 João capítulo 1, verso 1 a 4, ele diz, nós estivemos, nossos olhos contemplaram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam o verbo da vida. João está dizendo, eu peguei naquele que me fez. Eu toquei meu Criador. Em Apocalipse ele diz, o seu nome é o verbo de Deus. O seu nome é o verbo de Deus. Jesus é a ação da palavra de Deus. Todas as coisas que Deus criou foram por meio de Jesus. Hebreus 1, verso 2 e capítulo 11, verso 3, pela fé. Nós entendemos que o universo veio a existir pela palavra de Deus, diz lá o texto, pela palavra de Deus. De modo que aquilo que existe foi feito do que não é aparente. Jesus é o verbo de Deus, porque todas as palavras de Deus foram concretizadas pelo Filho na criação.
Deus vai enviar seu Filho também para a terra, a fim de que tudo que Jesus fizer e falar seja de acordo com a palavra do Pai. Jesus sempre dizia, em João 8, 28, em João 14, 24, ele diz: nada do que eu falo é diferente daquilo que o meu Pai estabeleceu, e eu falo as palavras conforme as palavras dele. Jesus é a palavra de Deus. Jesus não falou nada, nenhuma vírgula saiu da boca de Jesus sem que o Pai não estivesse estabelecido para ele. Sabe? A gente pensa assim, que Jesus Cristo veio à terra só para fazer a vontade de Deus perfeita. Não, é para falar a vontade de Deus também. Jesus Cristo, nenhuma só palavra escapou da boca de Jesus Cristo que não fosse estabelecida antes por Deus. Mas por que Jesus não falou sobre esse assunto aqui? Porque Deus não estabeleceu. Deus estabeleceu o que Jesus falou. E houve muitas outras palavras que Jesus falou que Deus havia estabelecido, mas não estabeleceu que fossem escritas. Então não adianta. Uma certa vez os fariseus perguntaram para Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Que Jesus expulsou os cambistas do templo, aquela coisa que os irmãos conhecem a história. Eles perguntaram isso para Jesus e falou para eles assim: eu vos perguntarei uma coisa. O batismo de João era do céu ou dos homens? Aqueles homens então, eles olharam uns para os outros. Eles falaram assim: vem aqui, vamos fazer uma reunião antes da gente responder isso aqui. Se a gente falar era do céu, ele vai dizer: então por que vocês não creram? Se a gente falar que é dos homens, o povo vai ficar contra nós, porque todo mundo sabe que João era profeta. Bem, o que nós vamos falar agora? Para ficar de bem com o povo e com ele. Para a gente não ser envergonhado. Vamos falar que nós não sabemos. Vamos falar: nós não sabemos. Claro que eles sabiam. Eles falaram: nós não sabemos. Jesus Cristo, então, qual foi a resposta de Jesus? Você poderia ler na Bíblia uma resposta explosiva. Você poderia ler na Bíblia aquela resposta mais sábia de todos os tempos. Agora, Jesus Cristo vai pegar esses homens. No entanto, Jesus fala: eu também não vou dizer com que autoridade faço essas coisas. Jesus falou para Pilatos assim: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aqueles fariseus eram da verdade? Não eram, porque quando eles se reuniram, eles não estavam perguntando uns aos outros assim: gente, ele fez uma pergunta, o batismo de João era do céu ou dos homens, qual que é a verdade? Vamos votar aqui qual é a verdade? É do céu ou dos homens? Eles não fizeram isto. Alguém podia falar: não, mas falar que é do céu, ele vai dizer: então por que vocês não creram? O outro podia dizer: não tem problema, é a verdade, é do céu mesmo. Nós não cremos porque nós somos incrédulos. Vamos arrepender hoje aqui e a partir de hoje nós vamos crer. Se eles estivessem em busca da verdade, eles iam dizer isto. Mas estavam em busca de algo que deixasse eles em uma situação boa com a multidão e com Jesus. Ou seja, as pessoas que não estão interessadas na verdade, estão interessadas no seu bem-estar. Então com essas Deus não tem compromisso. Jesus não tem resposta para eles. Eu fico vendo muita gente hoje: Jesus não me responde, Jesus não fala comigo. Mas qual que é a sua busca pela verdade? A verdade é relativa. Como assim é relativa? Você acabou de falar uma verdade absoluta? Como é que você pode provar que a verdade é relativa se até o que você está dizendo é relativo? Então ela pode não ser relativa, Não existe verdade absoluta. Então até isso que você falou também não é absoluto. Então ela pode existir. A contradição, filosoficamente, isso se contradiz. Não resiste nem à própria construção do silogismo. As pessoas ficam: Jesus não fala comigo. Mas a pergunta é: qual que é a sua relação com a verdade? Você quer saber qual é a verdade, independente das consequências dela? Independente das consequências? Ou você vai medir as consequências para saber se você aceita a verdade? Tem gente que é assim. Não, peraí. Se seguir a Jesus é tudo esse negócio aí de sofrimento, de não sei o quê, aí eu não quero não. Agora, tem muitas igrejas que falam que não é mesmo. Vai para lá. Vai para lá e eles vão dizer para você: não, seguir a Jesus é ter dinheiro, é ser próspero, é ter isso, é ter aquilo. Beleza? Não é a verdade que você está querendo, é o que você quer ouvir. Agora, você quer a verdade, você não se importa com as consequências.
Jesus Cristo não se importou com consequência. Ele disse a Pilatos: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos falou para ele: o que é a verdade? E virou as costas para Jesus. Jesus não respondeu também. Ele poderia dizer de novo para Pilatos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não vai falar porque Pilatos não está interessado na verdade. Os fariseus não estavam interessados na verdade. Quem não está interessado na verdade não ouve a voz do Senhor Jesus. Até o que Jesus falou foi de acordo com o que Deus estabeleceu. Quando Jesus se cala, é porque Deus não permitiu que ele falasse. Bem, quanto ao falar de Deus, nós sabemos que são palavras de poder. Deus é Deus de ação, mas tudo que ele fez foi pelo poder da palavra, dele, tá? Tem gente que fica falando assim: há poder em nossas palavras. Por quê, meu irmão? Porque quando Deus fez todas as coisas, ele fez pelo poder da palavra. Mas é Deus, não sou eu. Não é? É Deus. Diferente. Queridos, nem mesmo, presta atenção nisso aqui agora, nem mesmo o nada resistiu à voz poderosa do nosso Deus. Tudo veio a existir mediante o poder da sua voz. Agora eu quero aprofundar na questão do nada. A verdade é que até mesmo o nada nunca existiu. O nada nunca existiu. Pois onde existe Deus, existe alguém. E Deus existe desde sempre. Então nada nunca existiu. Sendo assim, o nada poderia existir somente em relação à falta daquilo que haveria de ser criado. Então, enquanto não foi criado tudo, há nada. Porém, não pode haver nada em relação ao absoluto, porque Deus existe. Se Deus existe, não existe nada. O nada pode ser que ele existisse antes de Deus colocar o tudo na sua execução. Então, antes do tudo havia o nada. Podemos então dizer que o nada é a ausência só da execução do plano de Deus, mas não se pode falar de ausência antes do Cronos. Como eu posso dizer que alguma coisa falta antes do Cronos começar? Não falta nada, porque antes do Cronos existia Deus, então não falta nada. Deus é tudo, então não existiu nada. Agora Deus começa a fazer as coisas, mas ele começa pelo Cronos, então já não tem mais o nada, não existe. Existe alguma coisa, o Cronos. Então nada nunca existiu. Na verdade não existe o nada. Não é? Quando a gente pensa no nada, nós estamos pensando em relação à falta do tudo. Mas eu pergunto, você conhece tudo? Não, então não existe o nada. O que eu quero dizer com isso? É que quando Deus criou, algo além dele passou a existir. Então não veio do nada, veio dele. Amém? Inventaram um termo teológico lá no século IV. Lá. Deus fez criação ex nihilo. Ex nihilo significa do nada, mas como do nada? A Bíblia diz que tudo veio dele. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que fez do nada. A Bíblia diz, quando a Bíblia chama a ausência do que ainda não havia existido, ela chama de coisas que não existiam. Porque já eram coisas, elas só não existiam. Então não era nada. Eram coisas. Eram coisas. Está escrito Romanos 14, 17, Hebreus 11, 3. Ou seja, elas apenas não apareciam. Por isso que Hebreus começa 11, lá nós usamos do verso 3, mas o 1, ele fala, ora, a fé, que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. Elas não se veem, mas são provas. Elas existem. Elas já existem, elas já são. Elas podem não ser vistas, mas elas já existem. Então, nós não podemos falar do nada. A não ser depois de conhecermos tudo. Ou pelo menos tudo que está ao nosso alcance. Mas só podemos falar do nada quando, depois do tudo que conhecemos, nós o eliminarmos. Mas nós não podemos eliminar o tudo. Portanto, continua o nada sem existir. Essa eliminação é hipotética do tudo. Tudo que conhecemos foi eliminado, então ficou nada. Não, isso é hipotético. Não se pode eliminar o tudo. Então nunca existiu nada. Eu estou fazendo essa bagunça só para você entender que Deus não criou nada do nada, não. Deus criou tudo dele, da sua palavra, do seu plano, da sua finalidade, do seu objeto. Não foi do nada.
Nada não existe, o nada é uma ilusão. Nada é a tentativa, o nada é a tentativa de aniquilar o tudo que você conhece. Mas só a tentativa. Então, quando Deus decide entrar em ação, veja, estou falando da ação de Deus. E veja, eu estou falando da ação em relação à criação, porque Deus lá na eternidade passada não era inativo, não. Então Deus só entrou em ação na criação, Deus ficava fazendo nada, deitado na rede lá eternamente. Não, Deus já era ativo, nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas as coisas criadas estão apenas tomando, meus irmãos, forma visível daquilo que já existia na mente divina. Há muita coisa sobre Deus que nós não sabemos e nunca saberemos tudo sobre Deus, por enquanto ocorre que Ele deseja apenas revelar-se por meio da Escritura, para que creiamos naquilo que nos é o suficiente para conhecermos a Deus e assim tenhamos vida eterna. João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, a ação de Deus no princípio desencadeou uma série de formas criativas, de propósitos estabelecidos que vão se desenrolando dentro do Cronos. Deus já está preparando o cenário para que seu filho seja enviado, para que o Natal aconteça da maneira que Ele mesmo havia projetado. Deus dá beleza para a sua criação olhando para o seu filho. Este é o plano do Natal. Nós sabemos que muito pouco sobre isso, mas as Escrituras nos dão pistas de como a mente divina planejou, objetivou e trabalhou para que o Deus Filho se fizesse um de nós um dia. É maravilhoso saber que todas as coisas foram feitas pensando nele. É maravilhoso saber que Deus teve Jesus como sua forma, que deu forma a tudo. Que elas procederam dele e ainda que começaram sem forma, o trabalho do Pai para dar beleza a tudo, foi olhando para a beleza do seu Filho amado. A arte de Deus no quadro nada mais é do que o retrato do modelo que Ele usou, que Ele estava olhando para dar forma a tudo aquilo que Ele fez. Por isso que os céus proclamam a glória de Deus, Jesus Cristo. Um pintor que está lá olhando um modelo e desenhando aqui. Deus estava olhando seu Filho, falando... Por isso que eu fiz tudo bagunçado. Eu fiz tudo bagunçado e ruim e feio para dar a forma do meu filho. Para botar a imagem dele nisso. Para dar a beleza dele aqui nisso aqui. Agora, o mais importante disso tudo é que Deus, quando fez isto em nós, quando Ele criou em nós um novo coração, Ele também olhou para o seu Filho ressuscitado, cheio de glória, assentado à sua direita. Deus olhando para Jesus à sua direita e desenhando Ele em nós. Deus nos colocou, Deus jogou essa bagunça que nós éramos na tela, e jogou na tela e olhou para o Filho dele, e agora começou a dar uma nova forma para nós, a forma do seu Filho. Deus começou a olhar para ele e criar a beleza de todas as coisas que existe seu Filho em cada um de nós, que cremos no seu santo nome. Quando você diz, hoje eu reflito a imagem de Deus. Quando você diz isto, não pense em você, pense em Jesus. Quando você diz, eu reflito a imagem de Deus, você deve pensar, como eu vivo como Jesus? Não é como eu vivo como eu. Não. Você é a menina dos olhos de Deus, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, não chora se o mundo ainda não notou. Não, não é isso não. Apenas Deus olhou para o Filho dele e pintou. Ele fez esta arte. Quando a gente vê um artista fazendo, fala, rapaz, está igualzinho. Agora, se outra pessoa você mostra assim, né, aquela arte assim, aí o cara fala, não, legal, mas eu não conheço quem é. Às vezes o cara pintou o rosto lá de sua mãe. Aí você fica olhando, nossa, minha mãe igualzinho. Mas que você mostra para um estranho e fala, não sei quem é essa dona aí não. Porque ele não conhece. Somente os que conhecem a Deus vão poder olhar e dizer, mas que beleza de imagem, de foto é essa que você tem do Filho de Deus? Olha, você percebeu? Pois foi Deus Pai que pintou em mim. Foi Ele que tirou a foto. O original está lá. Está nos esperando, está nos aguardando. Nós seremos semelhantes a Ele, por enquanto 3x4. Mas lá vamos ser igualzinho. Amém?
Deus fez isto por nós, em nós, olhando para o seu Filho amado. A Ele seja a glória. Vamos aplaudir a Jesus.